Propriedades de logaritmos. São basicamente 3 propriedades. Nessa aula eu vou tratar 2 propriedades. A soma de logaritmos e a subtração de logaritmos. E na próxima aula, a terceira propriedade. Vamos para a aula. Então vamos lá. Propriedades dos logaritmos, tá? Agora nós vamos ver 2 propriedades. Uma delas que é a soma de logaritmos na mesma base, tá? Então, eu vou escrever ela de 2 formas e depois eu vou demonstrar ela, tá bom? Então, primeiro, como eu falei, a soma de logaritmos é logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B, tá? Essa propriedade diz que quando eu tenho 2 logaritmos somando na mesma base, isso daqui vai ser logaritmo da multiplicação de A vezes C na mesma base B, tá? É claro que lembrando que o A tem que ser maior do que 0, porque é logaritmando, o C tem que ser maior que 0, porque é logaritmando, o B tem que ser maior que 0, porque é base, mas o B também tem que ser diferente de 1, porque é base, certo? Então, satisfeito isso aqui, essa é a propriedade, ok? Só que, algumas vezes, coloca-se ao contrário isso. Coloca-se isso é igual a isso, tá? Ó, coloca-se assim, ó, log de A vezes C na base B vai ser igual a log de A na base B mais log de C na base B, tá? Aí você fala, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas, às vezes, a gente tem que ter essas 2 coisas na nossa mente para não se perder, tá? É logaritmo da soma? Não. É soma de logaritmos, ó, soma de logaritmos vai ser logaritmo da multiplicação. Não é logaritmo da soma, isso aqui não é logaritmo da soma. Isso aqui é soma de logaritmos, é o logaritmo da multiplicação, tá? Agora, para demonstrar que isso daqui é igual àquilo, né? Ou melhor, para demonstrar que isso daqui é válido, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar a definição. A definição nesse daqui, ó. Então, o logaritmo de A vezes C na base B é igual a tudo isso aqui. Quer dizer, então, o quê? Que A vezes C vai ser B elevado a tudo isso aqui, que eu vou escrever de vermelho, ó. Elevado a logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. Tudo isso aqui é expoente, tá vendo? Tá. Só que quando eu tenho uma potência e o expoente está somando, o que eu posso fazer? Eu transformo isso aqui em B elevado a logaritmo de A na base B vezes B elevado a logaritmo de C na base B. Tá vendo? Porque é expoente, né? Ó, quando eu tenho potências de mesma base se multiplicando, eu somo os expoentes. Tá? Então, quando eu tenho uma potência com uma soma de expoente, vira uma multiplicação de expoentes na mesma base. Certo? Bom, só que a gente viu das consequências do logaritmo de que B elevado a logaritmo de A na mesma base B dá o A. Então, esse aqui, ó, esse corta com esse aqui e fica só o A. Certo? Isso aqui fica só o A. Ó, A. E esse daqui eu vou cortar o B com esse logaritmo e fica só o C. Olha lá. A vezes C vai ser A vezes C. Entendeu? Então, essa é a demonstração. Você aplica a definição. Aí, isso aqui que é base, né? O logaritmando vai ficar aqui, A vezes C. E esse logaritmo que é base vai para lá, transformando tudo isso aqui num expoente. Só que uma potência onde eu tenho uma soma no expoente, eu posso transformar isso aqui numa multiplicação de potências de mesma base, e os expoentes que estavam se somando é o expoente de cada uma dessas potências. Daí o B simplifica com o logaritmo de B e fica só o A. E aqui é a mesma coisa. Isso daqui a gente viu na semana passada nas consequências
consequências da definição, tá? Então, deu isso aqui, ó. Então, A vezes C é igual a VC. Então, sempre que eu tiver uma soma de logaritmos, eu posso transformar num logaritmo da multiplicação. E vice-versa. Sempre que eu tiver um logaritmo de uma multiplicação, eu posso transformar numa soma de logaritmos, tá? E a segunda propriedade é semelhante a essa daqui, mas é uma subtração de logaritmos. Então, a segunda propriedade é assim, ó. É log de A na base B menos log de C na base B. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser log, né? Logaritmo, uma subtração de logaritmos vai virar um logaritmo de uma divisão. A sobre C na base B. Tá bom? Então, eu tenho que enxergar isso, mas também tenho que enxergar o inverso, que é logaritmo de A sobre C na base B é logaritmo de A na base B menos logaritmo de C na base B, tá? E para demonstrar o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição aqui, ó. Tá? Eu vou pegar esse B que está do outro lado como base e ele vai virar uma base e tudo isso daqui vai virar um expoente. Então, veja só. Desse lado vai ficar só o logaritmando, que é A sobre C. E desse lado vai ficar o quê? B elevado a todo esse expoente, ó. O expoente é log de A na base B menos log de C na base B, tá? Só que potência, né? Potência onde eu tenho uma subtração no expoente é o quê? É uma divisão de potências de mesma base. Então, isso daqui é a mesma coisa que B elevado a logaritmo de A na base B sobre B elevado a logaritmo de C na base B. Certo? Propriedades, né? Potências de mesma base se dividindo, o que eu faço? Eu subtraio os expoentes. Está aqui a subtração. Só que eu fiz ao contrário. Eu tenho uma subtração do expoente, então vira uma divisão de potências. Certo? Agora, como consequência da definição do logaritmo, B elevado a logaritmo de A na base B, né, eu pergunto, que número que eu elevo B para dar o A? Vai dar um número. Que quando eu elevar o B, vai dar o quê? Vai dar o A. Então, ó, eu corto isso aqui e dá o A. E aqui eu corto aqui e dá o C. Então, isso aqui, ó, ficou igual a A sobre C. Tá vendo? Que é a mesma coisa. Então, essa é a demonstração da propriedade, tá? É só aplicar as propriedades de potência. Veja só, como logaritmo e exponencial estão intimamente ligados um ao outro, então as propriedades de logaritmo estão associadas às propriedades de potência, tá? Então essa propriedade de logaritmo, que é a subtração de logaritmos, vira logaritmo da divisão quando é na mesma base, tudo na mesma base, tá? Então quando eu tenho isso aqui tudo na mesma base, na verdade, vem da onde? Vem da potência, né? Da divisão de potências de mesma base. Aí eu faço o quê? Subtraio os expoentes, tá? É uma das formas de demonstrar isso aqui. É só aplicar a definição. Eu pego o B, faço virar base, e isso tudo que está desse lado, expoente, e aqui ficou o A sobre C. Aí eu aplico a propriedade de potência, né? Uma potência com expoente subtraindo, vira uma divisão de potências. Aí eu aplico as consequências da definição, corto a base aqui com log e fica só o A. E aqui também fica só o C. Deve ficar A sobre C, que era o que estava lá originalmente. Beleza? Tá? Outra forma de fazer isso, né? Outra forma de demonstrar isso aqui é como? É você chamar isso aqui de Y, né? Ou Z, isso aqui de letras, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Isso daqui, tá? Isso daqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu vou igualar isso daqui
a z. Aí eu igualo esse aqui a x e esse aqui eu igualo a y, certo? Aí aplicando a definição, eu vou obter o quê? Que b elevado a z é quem? É a vezes c, tá? E aqui, aplicando a definição, eu vou obter o quê? Que b elevado a x é igual a a. E aqui, aplicando a definição, eu tenho que b elevado a y é igual a c. Tá? Fazendo aqui só nesse pedacinho. Tá? Bom, se eu pego a vezes c e multiplico, né? A vezes c eu multiplico, eu vou obter que b elevado a z vai ser isso vezes isso, que é b, né? Ó, multiplicação de potências de mesma base, somos expoentes. É b elevado a x mais y. Mas não era exatamente isso, ó. Isso aqui era z. Z é igual a x mais y, que é isso aqui, ó. Tá? Então é uma outra forma de demonstrar, o livro mostra assim, eu preferia assim, aplicar a definição aqui, né? Eu pego esse b, aplico a definição, vai ficar o a vezes c aqui, e o b elevado a tudo isso aqui. Aplico a propriedade de potência, que é quando eu tenho uma soma de expoente, vira uma multiplicação, consequência da definição fica a vezes c, que é exatamente o que está lá daquele lado. E essa daqui, desse jeito, certo? Agora é o seguinte, né? Aqui também dá para fazer a mesma coisa ali que eu fiz ali, quer ver? Bom, chama esse daqui de z, chama esse daqui de x e chama esse aqui de y. Aplica a definição, então b elevado a z, ó, b elevado a z vai ser o quê? A sobre c. Aplica a definição aqui, vai ter que b elevado a x é o a. E aplica a definição aqui, vai ter que b elevado ao y é o c. Certo? Bom, já que b elevado a z é a sobre c, então eu coloco aqui, ó, b elevado a z vai ser o a, que é b elevado a x, sobre o c, que é b elevado a y. Aplicando a propriedade de potência, divisão de potências da mesma base, o que eu faço com os expoentes? Subtraio. Então isso aqui vai ficar b elevado a x menos y. E é exatamente o que está ali, ó. Z é igual a x menos y. Quem que é o z? O z é isso aqui, ó. Quem que é o x? É isso aqui, ó. E quem que é o y? É isso aqui. Então ficou z é igual a x menos y. Tá? Eu prefiro fazer desse jeito que eu fiz aqui. Aplica a definição. Pega o b, isso aqui vira tudo expoente. E aqui ficou só o a sobre c. Só que potência com uma subtração no expoente vira uma divisão de potências. Aplica as consequências da definição, ficou o a e aqui ficou o c. Ó, o a sobre c é igual a sobre c. Normal. Beleza? Bom, agora vamos aplicar isso aqui. Tá? Vamos fazer exercícios para aplicar isso aqui. Vamos lá. Então vamos aqui, ó, aplicação, né? Sabendo que logaritmo de 2 é igual a 0,301, eu falei aqui com uma falha. Logaritmo decimal de 2, tá? Porque quando não está explícito a base, quando não está escrito a base, quer dizer que a base é 10. Por isso é logaritmo decimal de 2 é igual a 0,301 e logaritmo decimal de 3 é 0,477. Ou seja, isso daqui está dizendo que o logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,477, certo? Só tem mais um detalhe aqui que nós temos que tomar cuidado e ter esperteza para perceber isso aqui, ó. Se a base é 10... ele me deu o logaritmo de 2 na base 10, me deu o logaritmo de 3 na base 10, e eu também sei quanto é logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Lembra lá das consequências da definição? Quando o logaritmando e a base são iguais, isso daqui dá 1, certo? Então eu posso precisar usar isso aqui também, aqui, tá? Eu não posso esquecer isso aqui, ó. Eu tenho desse, esse e tenho esse aqui, né? É claro, também tem o logaritmo de 1 na base 10, mas logaritmo de 1 na base 10 não precisa, é 0. Isso aqui, com certeza, a gente não vai usar isso aqui. A gente vai usar esse daqui, provavelmente. Então, eu vejo aqui, ó, logaritmo de 6 na base 10, o logaritmo decimal de 6.
Pô, como é que eu vou calcular logaritmo decimal de 6, sabendo o logaritmo de 2, logaritmo de 3 e logaritmo de 10? Como é que eu vou fazer isso? Então, veja, as propriedades que a gente acabou de ver envolvia no logaritmando multiplicação ou divisão. E eu vejo que o 6 é 2 vezes 3. Então, isso daqui ó, é a mesma coisa que logaritmo de 2 vezes 3 na base 10. E aplicando aquela primeira propriedade que a gente viu, isso daqui é logaritmo de 2 na base 10 mais logaritmo de 3 na base 10. Tá? Essa aqui é a propriedade. A soma de logaritmos vira o logaritmo da multiplicação. Então, o logaritmo da multiplicação vira a soma de logaritmos. Agora eu aplico, né? Porque logaritmo de 2 na base 10 eu tenho 0,301. E logaritmo de 3 na base 10 eu também tenho 0,477. Tá? Agora é só somar, né? Vou fazer direto? Não, vou colocar aqui, né? 0,301 mais 0,477 vai dar o quê? 877,0. Então, isso aqui deu o quê? 0,778. Tá? Esse é o logaritmo de 6. Tá? E agora, logaritmo de 5. Aí você fala, calma aí, o 5 é 2 mais 3. Mas espera aí, não tem logaritmo da soma. Tem soma de logaritmos. Então, logaritmo de 2 mais 3 não tem propriedade disso. Não tem propriedade de logaritmo de 2 mais 3. Quanto que é logaritmo de 2 mais 3? Não tem. Não tem essa propriedade. Existe a propriedade de logaritmo de 2 vezes 3. Mas e como é que eu chego no 5, então, usando o 2 e o 3? Eu não chego só usando o 2 e o 3. Eu uso o 2 e uso o 10. Ó. Porque 5, isso daqui é a mesma coisa que logaritmo de 10 dividido por 2. Olha lá, certo? E logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos. Então, isso aqui é logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, na base 10, né? Logaritmo decimal, certo? Bom, aí o que é? Logaritmo de 10 na base 10 é o quê? É 1. Menos logaritmo de 2 na base 10 é o quê? 0,301. Agora eu subtraio, né? 1,000 menos 0,301, né? Então, olha, emprestou, aqui fica 10, empresta, fica 9, aí ficou 10, empresta, fica 9, e aqui fica 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 0, 9. 9 menos 3, 6. E 0 menos 0, 0. Então, isso aqui ficou o quê? Ficou 0,699. Tá vendo? Aplicando propriedades, tá? E logaritmo de 2,5. Aí você fala, pô, 2,5 é 3, é 6. O que é? Veja, você tem que usar o 10 também. Aí você fala, bom, 2,5 é 10 dividido por 4. Sim, mas 4 é 2 vezes 2. Então, isso aqui, olha, é a mesma coisa que logaritmo de 10 dividido por 4, certo? Que é a mesma coisa que logaritmo de 10 dividido por 2 vezes 2. Ó, eu posso aplicar todas as propriedades juntos, tá vendo? É logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 2, porque os dois, cada um desses dois está na parte de baixo da fração. Então, isso daqui vira tudo negativo, certo? Então, isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Logaritmo de 10 menos, tá? Vou colocar junto ali, ó. Logaritmo de 2 vezes 2, tá vendo? Tá, só que esse logaritmo de 2 vezes 2 vai virar o quê? Logaritmo da soma. Só que o menos está multiplicando tudo. Então, presta atenção nessa modificação aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? Logaritmo de 10 menos, eu vou colocar entre parênteses, ó. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 2. Viu? Esse menos era tudo isso daqui. Então, isso daqui virou uma soma e o menos está na frente. Então, isso aqui é logaritmo de 10 menos
logaritmo de 2 menos logaritmo de 2. Tá vendo? Eu poderia ter feito direto, ó, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 2. O que está embaixo vira menos, tá vendo? E o que está em cima fica o mais mesmo. Aí é só aplicar os valores, né? Logaritmo de 10 é 1, logaritmo de 2 é 0,301 menos 0,301, tá? Então isso aqui vai dar 1 menos 0,602, tá? Que agora, por falta de espaço, eu vou fazer de cabeça, né? Então vai ficar o quê? O que eu somo com 2 para dar 10? Vai dar 8, vai 1, 0 mais 1, 1. O que eu somo com 1 para dar 10? Dá 9, né? Então vai 1, 6 mais 1, 7. O que eu somo ao 7 para dar 10? 3. Aí vai 1, 1 mais 0. O que eu somo ao 1 para dar 1? É o 0. Tá? É uma técnica aqui de fazer. Você pega um papel aí, põe no cantinho aí, faz 1 menos 0,602 e você vai achar 398, tá? Bom, se fosse 1 menos 600 seria 400, mas eu tenho que subtrair 2. Então 400 menos 2, 398. Pronto. Beleza? Assim que a gente aplica as propriedades aqui. Beleza? Agora vamos aplicar essas mesmas propriedades agora para resolver uma equação, tá? E a gente pode resolver, usar as propriedades numa equação logarítmica? Claro, pode e deve, tá? Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Como é que começa a resolver uma equação logarítmica? Com a condição de existência. Então a condição de existência diz o quê? Diz que o logaritmando de cada um desses logaritmos tem que ser maior que zero. Então a condição de existência diz que x mais 2 tem que ser maior do que zero. Então x tem que ser maior do que menos 2. Tá? E também diz que x menos 2 tem que ser maior do que zero. Então x tem que ser maior do que 2. Aí você fala, peraí, o x tem que ser maior que menos 2 e o x tem que ser maior que 2? É. Bom, então dá para trocar isso por uma coisa só? Dá. O quê? X maior que 2. Porque se o x for maior que 2, ele automaticamente é maior do que o menos 2. Agora, se o x for maior que menos 2, nem sempre ele vai ser maior do que 2, entendeu? Então, predomina esse daqui, ó. Predomina essa daqui. Essa daqui eu não preciso nem me preocupar, tá? Porque se o x for maior do que 2, automaticamente ele é maior do que menos 2. Então, a minha resposta no final, eu submeto a isso daqui, ó. E só vai ficar os valores de x que satisfizerem isso aqui, certo? Bom, então vamos aplicar direto a propriedade, né? Uma soma de logaritmos vira logaritmo da multiplicação. Então, isso daqui é o quê? É logaritmo de x mais 2 vezes x menos 2 na base 2. Isso é igual a 5. Tá vendo? Apliquei a propriedade de logaritmo. Agora, uma questão aqui importante, ó. Eu poderia ter aplicado a condição de existência, em vez de nesses dois aplicar nesse? Não. Dá errado. A condição de existência tem que ser aplicada lá no começo. Se você não aplicou no começo e falar, não, vou aplicar nesse aqui, vai dar errado. Tá? Vai dar errado. Você vai achar duas respostas que vão ser falsas. Tá? Muito cuidado aí. Tá? Vamos ver. Se sobrar um espacinho, eu vou mostrar por quê. Então, olha só. Então, o logaritmo da multiplicação na base 2 é igual a 5, né? Porque eu transformei a soma de logaritmos no logaritmo da multiplicação. Agora, eu aplico a definição, né? Então, o 2 vai para o outro lado virando base e o 5 expoente. E aqui fica o x mais 2 vezes x menos 2. Então, peraí. X mais 2 vezes x menos 2 igual a 2 elevado a 5, certo? Bom, isso aqui vai ficar o quê? Soma vezes a diferença. Então, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a 2 elevado a 5, dá 32. Bom, agora eu posso só isolar o x aqui, ó.
x ao quadrado é igual a 32 mais 4. 32 mais 4, 36. Certo? Aí eu passo esse quadrado para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Então vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Isso aqui vai me dar duas respostas. O mais 6 e o menos 6. Agora eu tenho que pegar essas duas respostas e submeter a condição de existência lá final. Certo? Eu posso até submeter a essa e essa, que você vai ver que é a mesma coisa de eu falar só nessa aqui, ó. 6 é maior do que menos 2? É, então beleza. 6 é maior do que 2? É. Opa, então essa daqui é uma resposta. Vamos ver o menos 6. Menos 6 é maior do que menos 2? Não, é menor. Menos 6 é maior do que 2? Não, é menor. Tá vendo? Eu poderia ter jogado só nessa daqui. Então essa daqui fica fora. Entendeu? E a solução, então? A solução é o conjunto com o 6 dentro. Essa é a solução. Entendeu? Eu aplico a propriedade, né? E descubro qual é o x. Depois que eu descobri o x, eu submeto a condição de existência. E elimino o que não serve. Certo? Ó, deu espaço aqui, vamos lá. Se eu tivesse aplicado a condição de existência nessa daqui, eu teria dito o quê? Que x mais 2 vezes x menos 2 tinha que ser maior que zero. Ó, x mais 2 vezes x menos 2 maior do que zero, tá? Essa aqui, ó, eu vou mostrar que isso aqui não tá certo, tá? Então, se x mais 2 vezes x menos 2 tem que ser maior que zero, bom, isso daqui é uma equação de segundo grau, que a gente viu aqui, ó, da x ao quadrado menos 4. Bom, a raiz de x ao quadrado menos 4 é o quê? É o menos 2 e o mais 2. Então, se eu colocar isso aqui numa reta, ó, o menos 2 vai estar aqui e o mais 2 vai estar aqui, ó. E isso daqui gera uma parábola com concavidade para cima, ó. Certo? Com concavidade para cima. Aí você fala, bom, eu quero os valores de x que faz isso daqui ser positivo. Ah, os valores de x que faz isso aqui positivo tá aqui e tá aqui, ó. Aí a gente chega numa condição de existência dizendo o seguinte, que isso daqui vai ser verdade quando o x for menor que menos 2 e maior que 2. Aí quando você chega nas respostas, você submete. O 6 é maior do que 2? É, beleza, serve. O menos 6 é menor do que o menos 2? É. Aí você diz, serve. Aí você pegaria as duas respostas. E estaria errado. Porque essa condição de existência aqui, ela serve se o problema começasse aqui, ó. Se o problema começasse aqui, aí tudo bem. Mas o problema não começou aqui, o problema começou aqui, ó. E não pode isso. É só você verificar, ó. Vamos pegar o menos 6. Logaritmo de menos 6 menos 2 dá menos 8. Logaritmo de menos 8 na base 2. Que número que eu elevo o 2 para dar menos 8? Não existe. Entendeu? Ó. Logaritmo, vou colocar o menos 6 lá, ó. Menos 6 menos 2 na base 2. Isso daqui é logaritmo de menos 8 na base 2. Mas espera aí, logaritmando não pode ser negativo. Não, não pode. Não pode. Então tá errado aqui, ó. Isso aqui não existe. Mas se você colocar o menos 6 aqui, ó, vai ficar menos 6 mais 2 menos 4. Menos 6 com menos 2 dá menos 8. Menos 4 vezes menos 8 dá mais 32. Então, aí poderia, entendeu? Mais 32. O logaritmo de 32 na base 2 dá o quê? Dá 5. Porque 2 elevado a 5 dá 32. Mas se começasse aqui, mas não começou aqui, começou aqui, ó. Então, se começou aqui, eu tenho que poder calcular o logaritmo individualmente disso e disso das raízes. Mas o menos 6 não serve. Então, eu tenho que cortar o menos 6. E a raiz é só o 6. Ou seja, o valor, a solução dessa equação é só o 6, que é o positivo. É o único que satisfaz essas condições de existência inicial. Por isso que eu digo, tem que começar sempre com a condição de existência. Tá? Tem que começar na condição de existência. Se colocar a condição de existência no meio, vai dar errado. Isso aqui está errado. Tá? Entenderam?
Guardem isso no coração de vocês, tá? Para levar por toda a vida, até o dia do vestibular. Beleza? Por toda a vida, não só até o dia do vestibular, por toda a vida. Porque um dia vocês vão ter filho e vão ensinar isso para eles e vão ensinar do jeito certo. Beleza? Bom, a aula de hoje vamos ficar só nessas duas propriedades. Lembrando sempre, se tiver dúvida, coloque nos comentários, tá? Pratique na lista de exercício aqui do Google Drive. Clica lá no Google Drive, abre lá a lista de exercício e sai fazendo os exercícios. Beleza? Então, curta o vídeo, compartilhe, chame mais pessoas aqui para vir aqui estudar o OMIMA com a gente, tá? Vamos que vamos e até amanhã.